Olá pessoal, bom dia. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam com saúde, que a família de vocês estejam com saúde, que todo mundo esteja em paz. Eu acredito que são dias bem difíceis que nós estamos vivendo e que nós estamos passando. São dias, inclusive, para a gente refletir sobre a nossa existência nesse universo. Como eu estou vivendo, né? O que eu estou fazendo aqui. E acredito que para que eu chegue a fazer essa pergunta, é interessante que eu tenha consciência de que tudo nessa vida é muito efêmero, que de repente a gente perde muito tempo das nossas vidas com coisas, com problemas, com situações que são passageiras. E aí a gente corre um sério risco da gente passar junto com esses problemas, né? Da gente encerrar a nossa passagem nessa terra, nesse universo, porque tudo é passageiro, é efêmero. Inclusive a dor de hoje, o sofrimento de hoje, a angústia de hoje, o medo de hoje, também é passageiro, também vai passar. Eu preciso começar esse vídeo fazendo essa reflexão com vocês. E aí, pessoal, quando a gente fala de tempos difíceis, aí eu gostaria muito que vocês refletissem sobre esse momento, sobre esse tempo. Qual o significado do tempo para você? Que importância o tempo tem em sua vida? Né? O que você está fazendo com esse tempo que você tem? Porque é tão fenomenal refletir sobre a questão do tempo, nessa busca insaciável para se compreender tudo, que a gente corre um sério risco de não viver bem o hoje. E que, inclusive, talvez agora você fazendo uma reflexão, você perceba que você poderia ter vivido melhor ontem. Ou quando, teoricamente, você tinha liberdade de ir e vir. E possivelmente amanhã, quando tudo isso passar, você também vai parar para pensar que você poderia ter vivido bem hoje, esse hoje que você tem. Que você poderia ter aproveitado melhor com a sua família, com seus amigos, com você. Esse encontro seu com você mesmo. As descobertas que você poderia ter feito suas. É interessante. E a partir dessas reflexões, a gente começa a perceber que nós precisamos nos esvaziarmos do medo, das inseguranças, das incertezas, e começar a acreditar e ter esperança de que tempos novos virão. Eu preciso me agarrar a essa esperança de que virá tempos novos. Essa esperança que vai me mover, que vai me fazer acreditar e não desistir dos meus projetos, dos meus sonhos. Tá certo, pessoal? É interessante que a gente reflita sobre isso. E falando em esperança, Voltaire, ele tem uma frase bem interessante. Ele vai dizer: a esperança é um alimento da nossa alma, ao qual se mistura sempre o veneno do medo. Você já prestou atenção que você vive, assim como eu e acredito toda a humanidade, um momento bem interessante. Veja só esse exemplo. Às vezes você acorda pela manhã, né? Dá aquela espreguiçada, né? Levanta e tô cheio de esperança, tudo isso vai passar.
eu acredito que vai passar, é só um momento. E às vezes 10 horas daquele mesmo dia, sei lá, seu vizinho, seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, seu namorado, sua namorada, sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, enfim, alguém chegou e chegou com aquela energia, né? Ó, essa pandemia aí vai demorar muito. Todo mundo vai adoecer e muita gente vai morrer. Aí toda a esperança que você tinha amanhecido o dia cai por terra. Aí você começa a se encher de medo. Aí é quando Voltaire vem dizer: o medo é o veneno da esperança. O veneno da esperança é o medo. Creio que é bem isso que estamos vivendo. Em frações de segundo, a gente se enche de esperança e, inclusive, acredita que tudo vai passar. Tem até uma frase bem famosa de Santa Teresinha que ela dizia: tudo passa, só Deus basta. Só que em outros momentos você também está cheio de medo. Medo que vai morrer. Medo que alguém que você ama vai morrer. Medo que a gente não vai conseguir se erguer. Mas não tem problema. São sentimentos humanos e faz parte da condição humana. Eu desejo que a gente consiga lidar com esses sentimentos, tá certo? Eu desejo que você consiga lidar. E eu espero ansiosamente que você esteja lidando da melhor forma possível com todos esses sentimentos que nos rodeiam. Pessoal, o fato é que eu estou com saudade de vocês. Saudade de olhar nos olhos. Saudade dos nossos debates. Saudade de aprender com vocês. E quem diria, né? Que a gente iria estar encerrando a nossa disciplina tão perto e tão longe ao mesmo tempo. Quem diria? Se me falassem isso em fevereiro, quando eu comecei a disciplina com vocês, eu não iria acreditar. Mas está vendo como isso vem provar para nós que nós não somos donos de nada, que a vida é frágil e que tudo pode mudar em fração de segundo. Então, tenta viver bem, tá bom? Vive bem com você. Tenta a se reconhecer nesses momentos. Eu acredito que são nos momentos de crises, sejam essas crises social, política, religiosa ou pessoal, que a gente consegue se reinventar. E esse é o momento. É o momento para que a gente possa se reinventar. Que a gente possa perceber que existem outras possibilidades. Que a gente possa sair do comodismo. Que a gente saia da nossa zona de conforto. Às vezes a nossa vida está tão bem que a gente não consegue mais criar. A gente não consegue mais criar. Que a gente já está numa zona de conforto, já está tudo bem, maravilhoso. Então acredito que este é o momento para a gente criar. Inclusive eu acredito que são depois das crises que existem grandes criações. Que tal vocês experimentar, passar por essa, fazer essa experiência? Né? O que você nesses dias na sua casa já tem tentado inventar que você pensava que não era capaz? Eu, por exemplo, fazendo esse vídeo para vocês, eu pensei que não era capaz. Então, é o momento da gente começar a perceber que existem novas possibilidades, se reinventar, se reconstruir. E aí, pessoal,
neste sábado, encerrando essa nossa disciplina, eu tenho certeza que tudo que a gente estudou, tudo que a gente debateu ao longo dos sábados, das sextas, da quarta-feira que a gente se encontrou, ainda está aí, na sua cabeça, no seu coração. Então, qual é a mesma disciplina que nós estamos encerrando hoje? Qual é? Qual é? Eu ouvi. Eu parece que estou ouvindo as vozes de vocês. Isso aí mesmo. Avaliação da aprendizagem. É essa disciplina que nós estamos encerrando hoje. Tá bom? E essa disciplina, avaliação da aprendizagem, ela veio com 3 unidades. A unidade 1, o professor, habilidades e competência. No 1.1, a identidade do docente, o ser professor na atualidade. Eu lembro que a gente teve um debate bem interessante. Essa identidade do professor que passa pela identidade pessoal, de quem eu sou. A partir daí, como é um professor hoje na atualidade, com os desafios que nós temos, que a gente encontra hoje, desafios bem pertinentes nesses tempos atuais, com todo esse processo de transformação. E olha, não existiria tempo melhor para a gente falar disso do que agora, né? Olha aqui, a gente tentando se reinventar, né? Olha aqui, a gente tentando procurar alternativas para que o sistema educacional não pare. Eu estou falando do sistema educacional, mas em geral. Então, assim, a identidade do docente, o ser professor na atualidade, né? O ofício do professor nas instituições, qual a imagem do professor e como o professor tem conseguido se transformar ao longo desse processo de transformações que nós estamos inseridos. Eu lembro que nós tivemos um debate bem interessante sobre esse processo da identidade do professor, né, nesse processo de construção, né? Essa identidade que é um processo de construção histórica, que ao longo da história foi sendo reajustado em diferentes etapas. E olhe, se a gente... Eu não vou nem longe, pessoal. De janeiro para cá, de fevereiro para cá, olha como nós estamos passando por um processo de transformação, tá certo? De construção, de desconstruir conceitos, de construir conceitos novos. Então, assim, eu lembro que nós tivemos um debate muito interessante nessa construção de identidade do docente, das dificuldades de aceitar esse processo, que nem todo mundo está aberto para aceitar esse processo de transformação. O 1.2, a prática docente, a dimensão social da formação humana. E aí eu lembro que a gente também teve um outro debate muito interessante, que eu sei que vocês estão lembrados, que foi observar quais são as nossas práticas como de docente, as futuras práticas de vocês, a possibilidade da gente estar aberto para o novo, né? Entender que nós estamos nesse processo de construção. Isso passa, inclusive, pelos nossos planos, como eu estou fazendo o meu planejamento, né? Será que essa metodologia que eu estou utilizando nessa sala de aula especificamente vai dar certo nessa outra? Isso são as práticas do docente, porque essa prática docente ela vai estar, de certa forma, vai ter a responsabilidade com a formação do ser humano. E qual é esse ser humano que nós temos responsabilidade? O nosso aluno e a nossa aluna. Tá certo? Então foi um momento bem interessante, que eu tenho certeza que agora tá fervilhando na cabeça de vocês os debates que nós tivemos, tá certo? Que foram muito engrandecedor, enriquecedor, essa é a palavra certa, tá certo? O 1.3, os saberes e os fazeres necessários ao educador, quais são as habilidades, as competências. Aqui a gente estudou os PCNs, o SAEB, o SPAES, as provas externas. Lembram que a gente teve toda essa
essa discussão, esse debate, tá certo? Que os parâmetros curriculares, né, os PCNs, de fato é a nossa base, né, o que nos ampara, que a gente precisa entender, a gente precisa estudar, a gente precisa se inteirar. Né? Como é que eu faço parte de uma instituição e eu não sei de nada daquela instituição? Né? Como é que eu faço parte da educação e eu não sei de nada? Né? Eu lembro que a gente teve esse debate bem interessante. O 1.4, que é o professor pesquisador, por uma atividade crítica e reflexiva. A motivação para o surgimento dos conceitos do professor pesquisador, né? O professor que pesquisa, a ação dessa pesquisa, o reflexo dessa pesquisa dentro da sala de aula. Tá certo? Eu terminei minha faculdade, terminei pedagogia, passei no concurso, tô com minha sala de aula bem bonitinha. Fiz meu plano de aula lá para, sei lá, o primeiro ano fundamental, o segundo, o quinto ano fundamental. Eu passei no concurso para isso e eu tenho esse plano de aula feito e aí eu vou passar minha vida inteira com esse plano. Não é bem assim, né, pessoal? Aqui é o desafio grande, nós estamos vivendo agora, nesse momento. O professor que não pesquisa, que não procura se reinventar, que não procura se reconstruir, vai ficar para trás. Vai ficar para trás porque a gente está vivendo um momento de transformação gigantesco. Repito, esse é um momento propício para essa reflexão. O meu plano do ano passado, para a turma que eu estava ensinando, já não vai mais rolar. Eu tenho que ver um outro plano, uma outra possibilidade, tá certo? E existe, tá certo? Então, o professor pesquisador, aquele que está sempre buscando conhecer mais, que não se acomoda, né? E que estar motivado para isso, né? E eu lembro que a gente ficou até que ponto as instituições também, elas de certa forma motivam isso, tá certo? Esse professor que está nessa busca pelo novo, por pesquisa, né? E é interessante, é possível perceber a diferença entre um professor que pesquisa, um professor que renova suas metodologias e um professor que está lá acomodado. Por quê? O reflexo vai ser na sala de aula, na aprendizagem do meu aluno, da minha aluna. Tá certo? Fica a dica. A unidade 2, tá certo? A unidade 2, planejamento e avaliação de aprendizagem de conceitos instrumentais. Aqui a gente estudou demais Cipriano, do Kess. Acho que vocês lembram, porque é um cara que mais falou sobre avaliação e aprendizagem. Um cara que meu Deus do céu, que conceitos aí, né? Show. Então, pessoal, nesse item, os sentidos do planejamento e avaliação da educação e a interdependência entre planejamento e avaliação. Planejar e avaliar são essenciais no processo educativo, são dois elementos que se complementam, pois avaliamos para planejar e planejamos para avaliar, né? Eu fiz meu plano. Dei minha aula, terminei minha aula. Que tal eu avaliar se eu consegui alcançar o que eu desejava, o meu objetivo? Porque se eu só fiz meu plano também e eu não estou aberta para esse processo de avaliação, começando por mim, eu vou ter dificuldade de avaliar meu aluno também. Tá certo? Então, eu como professora também tenho que fazer isso. Tá bom? Eu tenho que ter esse cuidado de estar também me avaliando, de estar vendo se o que eu desejava com o meu plano eu alcancei. Então, a ideia é planejar, avaliar o que eu planejei e planejar de novo. Fiz meu plano bonitinho aqui, só que não rolou. Fiz a avaliação e não rolou. E o que é que eu vou fazer? Um outro plano em cima da minha avaliação. Isso é necessário. Tá certo, pessoal? Eu lembro que a gente teve muito debate interessante. Teve um autor chamado Lopes que ele vai dizer: o bom plano de ensino se traduzirá pela ação pedagógica direcionada de forma a se interagir dialeticamente ao concreto do educando, buscando transformá-lo. Ao concreto do educando. Eu não posso fazer um plano pensando
Eu, como professora, posso fazer um plano pensando o que é melhor para mim, mas o que é melhor para o meu aluno. Esse meu plano, meu aluno, lá do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, sei lá, do quinto ano, se encaixa para ele? Fica a dica. Fica a dica. Porque o Kessler ele vai dizer assim, hoje na escola brasileira, pública ou particular, de ensino fundamental, médio ou superior, praticamos predominantemente exames escolares em vez de avaliação. Todavia, de forma ainda adequada, usamos o termo de avaliação. Por que ele vai dizer isso? Porque a gente trabalha muito com o método de prova, né? Mesmo que isso venha sendo quebrado. Mas a ideia ainda é muito o exame, a prova. E o Kessler vem dizer que a gente precisa avaliar o nosso aluno como um todo. Como um todo. Em todo um contexto, certo? Eu lembro que aqui nesse tópico até a gente debateu que se o menino não fosse bem numa prova, mas ele é um bom aluno, e aconteceu alguma coisa com ele, e naquele dia da prova ele não estava bem, isso deveria ou deverá ser levado em consideração? Vocês lembram que a gente fez esse debate lá em sala de aula, né? Pessoal, toma aulinha, viu? Lembram, né, que eu falo demais. Continuo. O 2.2, o planejamento em seus diferentes níveis. O ato de planejar está associado a uma organização, que tem uma determinada ação, que são de diferentes níveis, tá certo? Tá bom? Que é imenso. Nós vamos ter o planejamento educacional, ou planejamento da escola, tá certo? Vamos ter um planejamento curricular, vamos ter um planejamento de ensino, tá bom? É bem diverso isso dentro da igreja, da escola, da igreja, ó pessoal, da escola. Surtei agora, hein? 2.3, diferentes modalidade de avaliação de aprendizagem. Aqui eu já começo com essa mensagem de Cipriano Kess. O ato de avaliar não é um ato impositivo, mas sim um ato dialógico, amoroso e construtivo. Eu conhecendo o meu aluno, e aí, segundo Cipriano, né, eu conheço o meu aluno e eu vou avaliando o meu aluno por completo, tá certo? Não somente por uma única prova. E é engraçado, nesse momento a gente está vivendo isso, né? Nesse momento a gente está vivendo isso. Eu preciso conhecer meu aluno. Eu preciso conhecer meu aluno. Porque a avaliação ela envolve todo um processo. Ela não pode... a prova, por mais que exista, porque eu também não posso ir contra as provas externas, né? O Enem, ele não vai perguntar se meu aluno vai estar bom ou não naquele dia. Se os pais dele se separaram, por exemplo, e aí ele fez uma prova, uma merda. O Enem, ele não vai se importar com isso. O que importa é o que ele fez lá. Mas eu, na minha escola, eu, com o meu aluno, eu posso ter essa preocupação e ter essa flexibilidade. E a gente passa por várias formas de avaliação. Avaliação diagnóstica, lembra? Avaliação formativa. E aí Cipriano vai dizer de novo, que o ato de avaliar, por sua constituição mesmo, não se destina a um julgamento definitivo sobre alguma coisa, pessoa ou situações, pois não é um ato seletivo, é um ato de construção, avaliação somativa. Aí o 2.4, avaliação como produto ou processo. A avaliação permite correção de caminhos a partir de decisões que podem serem tomadas, né? É eu pensar nesse processo, nessa avaliação, eu tenho um produto que ele vai passar por um processo, tá bom? Desde o dia que esse menino entra na sala de aula, tá bom? Até o dia que ele sai. E aí, de que forma eu estou conduzindo esse momento, ou essa minha aula. E aí vem para um tópico bem interessante, que é o 2.5, planejamento e avaliação na sociedade digital. Olha só, pessoal, quem diria que a gente ia chegar a esse momento? Planejamento e avaliação na sociedade digital. A sociedade digital que ela vive imersa numa cibercultura, tá certo? Uma cibercultura. Essa sociedade digital, ela permeia por um espaço que é definida por Levi,
é um espaço de... Ele vai dar o nome de ciberespaço. Ciberespaço. Que são os meios tecnológicos. O que nós estamos utilizando agora. Tá certo? Quem diria que a gente ia chegar a isso tão rápido? Olha só como o século XXI traz tanta surpresa pra gente. A gente é mergulhado nessas surpresas do século XXI. Numa fração de segundo, a gente está aqui utilizando essas ferramentas, utilizando essas TICs para chegar até vocês. Inclusive, pessoal, utilizando ferramentas que às vezes a gente pensa que são nossas inimigas. Quantas vezes a gente não escuta, ou a gente mesmo como professora, ou como professor, a gente diz, ó, o celular do menino é meu inimigo. Né? O celular do menino é meu inimigo. Como é que eu vou competir com o celular, que tá lá o Zap, que tá o Instagram, que tá o Facebook, enfim. E agora o smartphone do menino é a ferramenta de estudo. O meu smartphone, meu telefone é a ferramenta de estudo. Tá entendendo? Então nós chegamos nesse momento rápido demais. Ele agora deixou de ser meu inimigo e passou a ser meu amigo. E que tal se a gente utilizasse isso em sala de aula, né? E aí todo mundo com o celular, fazer a pesquisa agora. Né? Fazer a pesquisa agora. Pesquisem aí o que Cipriano Luquez fala sobre educação. Já pensou? Ou então lá na sala de aula do ensino médio. Vamos aí, deixa eu ver aqui. O que Karl Marx vai dizer da sociedade? Pode ser que eu traga esse menino para perto. Conquiste esse menino. Tá bom? Passa a ser minha ferramenta. Eu não posso ter uma ferramenta como inimigo, eu tenho que conquistá-lo. E é engraçado que aí vai aparecer os softs. Eu não sei qual é o software que você está utilizando agora para assistir esse meu vídeo. Não sei se é o celular, se é o computador, se é um tablet. Mas nós estamos inseridos nesse mundo digital, que não dá para separar mais. Eu não tenho mais como separar. Ou eu não tenho mais como ficar preso que esse mundo digital é meu inimigo. Eu tenho que começar a utilizar esse mundo digital como ferramenta ao meu favor. É um trabalho, é uma conquista. Tá certo? No 3, na unidade 3, é o processo de interdisciplinaridade. 3.1, a interdisciplinaridade, conceito e aplicação na escola. Né? A interdisciplinaridade. Lembra, eu tenho dificuldade de falar algumas palavras. A interdisciplinaridade, ela surgiu no final do século XX. Qual o processo? Vai estar muito estabelecida esse diálogo na matriz curricular. E o que é esse processo de interdisciplinaridade? Vocês sabem que, por exemplo, a gente vai ter várias disciplinas. E essas disciplinas, elas estão formadas por áreas, por exemplo, humanas, história, filosofia, sociologia, geografia, ciência da natureza, biologia, física, química, matemática e linguagens e códigos, né? Que aí vem redação, português, línguas estrangeiras, educação física, etc., artes, etc. A interdisciplinaridade é a possibilidade que eu tenho de pegar essas disciplinas que são de área diferente e trabalhar em conjunto, em parceria. Então, eu posso, por exemplo, mesmo sendo da área de humanas e lecionando a disciplina de história, eu posso dar uma aula de história com parceria com o meu amigo que é de português. Entendeu? Lá no modernismo, por exemplo, lá em artes, vai ter em vários momentos, situações que eu posso trabalhar junto com história. Eu posso, por exemplo, trabalhar junto com matemática, mesmo sendo de humanas. Eu posso fazer uma avaliação para saber mais ou menos o nível dos meus alunos. E aí, como eu não sou muito boa em matemática, eu posso pedir para que um colega meu
possa fazer esses gráficos e me auxiliar, tá certo? Então, assim, é uma possibilidade, e isso é interdisciplinaridade. Interdisciplinaridade dentro nas ciências. Segundo Piaget, a interdisciplinaridade seria uma forma de se chegar à transdisciplinaridade, etapa que não ficaria na interação e reciprocidade entre as ciências, mas alcançaria um estágio onde não haveria mais fronteira entre as disciplinas. Poxa vida, eu tenho um problema, sei lá, o meu aluno ele não sabe ler. Às vezes, pessoal, a gente pega esse aluno, a gente que não sabe ler e fica botando culpa no colega. Mas aí nós temos um problema. Qual é? O aluno que não sabe ler. Esse problema não é só do meu colega de português. Esse problema é nosso. Se a gente senta e tenta resolver esse problema, quem vai sair ganhando? Só que na maioria das vezes o que acontece? Esse aluno é transformado como uma bola. A gente fica jogando, né? A culpa no outro. Pensa nisso. No terceiro ponto 2, a interdisciplinaridade de trabalhos com projetos. Os projetos de trabalho traduz, portanto, uma visão diferente do que seja o conhecimento e currículo. Projeto. Interdisciplinaridade. Quantos projetos a gente pode desenvolver dentro da nossa escola? Inclusive um projeto, por exemplo, de leitura, de alfabetização. Só que sabe o que é que acontece na maioria das vezes? Eu tenho minha aula pronta e aí pronto. Eu não penso mais nada. Esse momento é um momento bem oportuno para que eu possa sair da minha zona de conforto. Lembrando que a minha aula, eu já falei anteriormente, ela não foi planejada para mim, ela foi planejada para o meu aluno. Então eu planejei minha aula todinha. Que data show, notebook. Eu cheguei cedo, peguei essa tela, botei aqui, né? Planejei minha aula todinha. E aí eu cheguei lá, o meu aluno, ele quer o quê? Ele quer uma roda de conversa. Ele quer que essa aula seja feita numa forma de debate que eu nem ligo meu data show. E aí? Não posso, porque o meu plano é esse. Não. O meu plano não é para mim. O meu plano é para o meu aluno. É para minha aluna. Eu não posso ter uma ideia fixa. Eu não posso ter algo que seja fixado. Não é um projeto fixo que não pode ser moldado. Tá bom? Pode e deve ser moldado. Não é porque eu terminei de preparar essa aula que eu não posso mais mudar. Tá bom? Porque eu posso e devo mudar. Zabala é um autor que ele vai dizer assim: será necessário oportunizar situações em que os alunos participem cada vez mais intensamente na resolução das atividades e no processo de elaboração pessoal, em vez de se limitar e copiar e reproduzir automaticamente as instruções ou explicações do professor. É ensinar meu aluno a criar. E aí me lembra uma frase de Auguste Cury, que ele diz que muitos do século XXI não criam, só copiam. A minha função também na sala de aula é fazer com que o meu aluno crie, que saia dessa zona de conforto, que perceba que existem novas possibilidades. Mas isso também tem que começar por mim. Né? Criar, não copiar, mas criar. Cadê a nossa capacidade de criar? Tá certo? Mesmo eu talvez não estando preparada para este momento. Eu não estou preparada para agora, pessoal. Esse vídeo, não sei como é que vai ficar. Possivelmente, daqui a 10 anos, quando eu for assistir esse vídeo, eu vou achar ridículo. Mas vocês vão me perdoarem. Eu também vou me perdoar, porque é meu primeiro vídeo.
A gente tem que começar a sair da nossa zona de conforto e começar a criar novas possibilidades. É isso que Zabala diz, o aluno não é para ficar lá só para copiar e criar. Eu extingui isso nele. E é isso que Augusto Cury também dizia. Tá certo? É isso. Pessoal, e aí? Como foi esse momento? Com a avaliação que vocês fazem? Eu tenho certeza que daqui a um tempo, quando a gente olhar para esse momento que nós estamos vivendo, a gente vai perceber que a gente cresceu muito, que a gente amadureceu muito, que nós somos pessoas renovadas. Eu e você, tá bom? Então, assim, vamos tentar ser um professor e uma professora, um pedagogo e uma pedagoga renovado, cheio de esperança, acreditar que dias melhores virão, não parar na limitação, não parar no problema, não parar na dificuldade. E vamos ficar com essa frase de Mahatma Gandhi, que ele vai dizer: a alegria está na luta, na tentativa, no sofrimento envolvido e não na vitória propriamente dita. A alegria está na luta, na tentativa, no sofrimento envolvido e não na vitória propriamente dita. Nós estamos vivendo esse momento, não é, pessoal? Mas a gente vai sair dele. E nós vamos sair desse momento mais fortalecidos, com uma maior maturidade, de cabeça erguida, com novos propósitos, com um aprendizado maior, sendo melhores, tanto na nossa vida pessoal como na nossa vida profissional. Eu desejo para vocês muita sorte. Eu desejo que vocês conquistem, sabe, o mundo. E aí, pessoal, nosso material da avaliação da aprendizagem, ele estava pautado nas nossas referências bibliográficas. E qual eram as nossas referências bibliográficas? Cipriano Luquez. Ele era a base do livro dele, Avaliação da Aprendizagem nas Escolas. Tá certo? E Menegola. Tá bom? E a gente viu uma série de outros autores, que até eu citei para vocês também, como biografia complementar. Ok? Pessoal, vai uns trabalhos que eu vou estar passando para a faculdade, tá bom? Para vocês desenvolverem. Mas vai mais um documentário e vai uma atividade. Aí eu espero o retorno de cada um. Ó, desejo paz, esperança, que vocês possam estar em todo mundo com saúde. E ó, tchau, tchau. Depois a gente se encontra aí, tá bom? Qualquer coisa eu tô aqui.